Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND Especial Saúde. A partir desta semana, toda sexta-feira, você acompanha um programa especial voltado para o bem-estar, a alimentação saudável e as novidades da medicina. ND Especial Saúde, oferecimento. Doutora Rose Marques Estética Dental, fone 3289-4889. IACS, novo serviço de vacinas na unidade Ana Costa. E Instituto Oftalmológico Acioli de Guzmão. Agende sua consulta pela internet ioag.com.br. Nesse nosso programa de estreia, eu recebo para um bate-papo o médico e diretor do Instituto de Análises Clínicas de Santos, Dr. Flávio Alcântara. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Prazer, tudo bom? Prazer Boa estar noite. aqui. Vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre medicina molecular e genômica. Para começar, a gente entender o que é a medicina molecular, o que é o genoma humano? Bom, o genoma humano é, na verdade, a soma de todas as características herdadas de um indivíduo. Então, tudo que você herda do seu pai ou da sua mãe, características biológicas, elas estão, na verdade, gravadas em uma molécula, que são os cromossomas, ou os 23 pares de cromossomas. E a soma da sequência de todos os 23 pares de cromossomas é o chamado de genoma, o genoma humano. E quando a gente fala, então, que de medicina molecular, a gente está falando exatamente do quê? Do estudo do genoma? Por convenção, na medicina, a gente usa o termo molecular para DNA e RNA. Embora não sejam as únicas moléculas na biologia humana, né, os testes moleculares são testes para DNA ou RNA, que são as moléculas que carregam as características herdadas, né? Como é que a gente, então, consegue detectar no organismo humano a presença de doenças hereditárias ou predisposições? Que imagino que seja essa grande sacada desses exames novos que estão surgindo, né? É combater essas doenças que há muito tempo nos dão medo. Será que a gente consegue alcançar a cura através dessa ciência? O diagnóstico, então, de doenças herdadas, a gente está agora muito próximo. O que ocorreu foi que, nos últimos anos, a tecnologia para sequenciar o DNA ou ler, então, essa molécula e entender o que está escrito nela, essa tecnologia aconteceu. Então, hoje a gente consegue sequenciar o genoma humano a um custo acessível aí, o que antes não era possível. E isso foi uma revolução, a revolução genômica, a revolução do século XXI em termos de diagnóstico. Então, a princípio, as pessoas conseguem detectar doenças antes que elas se manifestem, é essa a ideia? Você consegue detectar alterações hereditárias no genoma. E essas alterações hereditárias, elas às vezes se traduzem em doença, às vezes em 100% dos casos, às vezes tem uma chance de doença. Então, para cada alteração, tem um raciocínio específico. Então, algumas mutações têm uma ligação de 100% com doença. Algumas mutações te levam a uma chance de ter doença aumentada. E daí, além disso, às vezes precisa do ambiente para participar, fatores de exposição a sol, a tabaco, outras coisas que se somam às alterações hereditárias. Como se fosse um catalisador, né? Depende, cada caso é um caso, cada doença é um caso. Então, se a gente pegar, por exemplo, fibrose cística é uma mutação única, pontual, em um único nucleotídeo, um único par de base do DNA, dos 3 bilhões de pares de base, só um é alterado. E isso produz uma doença com consequências trágicas, né? E quem tem a mutação tem essa doença. Aí a gente fala também nesse campo, doutor, sobre aconselhamento genético. O que é o aconselhamento genético? Quem que deve fazer esse aconselhamento? O aconselhamento genético então, o encontro do paciente, às vezes é feito também para um outro colega, mas é o encontro do paciente com esse profissional que conhece as características herdadas de cada doença. Então, ele conhece como são as mutações para uma doença ou para outra doença, se essa mutação traz um risco de 100% ou de 10%. Então, esse conhecimento, essa ciência aí é o aconselhamento genético. Em geral, é feito por um geneticista, um médico geneticista, mas não exclusivamente por um médico geneticista. Existem outros profissionais que fazem aconselhamento genético. Agora, quando a gente está falando, então, desses testes moleculares, eles podem ser feitos em qualquer pessoa? Tem idade específica para ser feito? Uma criança pode fazer, por exemplo?
Pode ser feito em qualquer amostra biológica humana. Então, ele pode ser feito numa criança antes dela nascer, no material do embrião. Pode ser feito nesse embrião aí, no DNA do embrião que circula no sangue da mãe. Ele pode ser feito no indivíduo adulto, idoso ou jovem. Pode ser feito num tecido biológico, inclusive em peças tumorais. Então, pode ser feito em vários tipos de amostras biológicas. No caso específico do câncer, por exemplo, quando é detectado alguma chance da pessoa ter câncer, de que forma esse sequenciamento do genoma pode ajudar? No caso do câncer, a gente tem duas grandes abordagens. Você pode, de um lado, pegar um indivíduo que não tem câncer, mas que tem uma história familiar de câncer, e você pode testar no genoma dele, ver se ele tem mutações específicas que predispõem o indivíduo a câncer. E alguma coisa como 8 a 10% dos cânceres, eles têm causa hereditária ou genética. Então, por exemplo, existem mulheres que têm câncer de mama hereditário. Então, tem câncer jovem, abaixo dos 45 anos, câncer bilateral, câncer invasivo, em vários membros da família. Então, existem todo um padrão de características na história para dizer que esse é um câncer hereditário ou não hereditário. Não basta ter na família, mas tem que ter em idade jovem, tem que ter em parentes próximos. Nesse caso, você pode testar, então, a presença de um gene que predispõe a mulher ao câncer hereditário. Então, isso é uma predisposição. A outra coisa é naquele indivíduo que já tem o câncer instalado. Nesse indivíduo, é possível você pegar um pedaço do tumor, tanto da peça tumoral, de uma biópsia tumoral, ou às vezes do DNA circulante do tumor, que circula também no sangue do indivíduo, e testar quais são as características genéticas desse câncer. E com isso você pode detectar algumas mutações para as quais já existem medicações disponíveis. Então, esse aconselhamento da terapia específica para o câncer a partir da análise genética do câncer é uma coisa que é possível, está começando a ser feita e vai ter um impacto muito grande aí no futuro do tratamento do câncer. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre a medicina molecular. A gente volta já já. O ND Especial Saúde está de volta e eu converso hoje com o médico e diretor do Instituto de Análises Clínicas de Santos, Flávio Alcântara, e a gente está falando sobre a medicina molecular. Doutora, a gente falou no bloco anterior sobre os testes que acabam detectando situações ou que a pessoa já está com câncer ou que ela possa ter uma predisposição. No caso, a gente teve um caso muito famoso, que foi o caso da Angelina Jolie, que ela foi indicada com uma chance de desenvolver um câncer. No caso dela, ela resolveu extirpar o seio. O senhor acha que esse é realmente o caminho da escolha? É a escolha certa, mais acertada, quando se tem esse diagnóstico? Acho que esse é um caso interessante para um geneticista e um geneticista que esteja bem antenado para onde está indo o tratamento. Então, no caso dela, ela tinha mutação nos genes, se não me falha a memória, BRCA1 ou BRCA2. Então, esses são os genes que predispõem a câncer de mama e ovário, mas também aumentam a chance de outros tipos de câncer. E ela tinha uma história familiar. Então, ela tinha, acho que a mãe dela teve câncer de mama precocemente e faleceu cedo. A avó dela teve também câncer de mama ou ovário e também faleceu cedo. Ela tinha algum outro parente, além dessas duas, que também tiveram câncer de mama ou ovário e faleceram cedo. E, na época, anos atrás, né, o tratamento recomendado era esse. Era, então, você fazer um tratamento preventivo. E daí, nesse caso, né, quem tem a mutação no BRCA1, se não me falha a memória, a chance do indivíduo desenvolver o câncer de mama é de 80% até os 80 anos de idade. Então, aí é que o geneticista entra, porque é uma chance de 80% até 80 anos. Então, ela não obrigatoriamente vai ter câncer, quer dizer, ela pode morrer antes, ou ela pode ter com uma idade já mais avançada. Mas ela tinha um histórico familiar de alto risco, então ela resolveu pesar o risco dela e tomar essa decisão.
Não é uma decisão para todos, né? Certamente não é para todos, e certamente a medicina já andou um pouco de lá para cá. Então, os tratamentos evoluíram e nós temos hoje, para as pessoas que têm essa mutação, um tratamento que não existia antes. Tem drogas aí que atuam exatamente nos indivíduos que têm a mutação no BRCA. É uma medicação que causa um efeito chamado letalidade sintética que mata essas células tumorais. Agora, quando se faz esse teste, se indica uma possibilidade de câncer, né? Exato. Tem como saber exatamente o órgão, o local que vai ser desenvolvido, se for esse câncer? Existem genes que são específicos para um determinado órgão e genes que são mais gerais e que atuam em diferentes órgãos. Então, o BRCA2, por exemplo, ele produz uma alta chance para câncer em ovário, mas também tem uma chance para câncer de mama e em alguns outros tecidos do corpo. Então, se trabalha em termos de estatística, de chance. Eu não me lembro agora, tem alguns genes que são específicos para alguns tumores. Eu acho que tem genes específicos para alguns tumores hematológicos. Então, tem um tumor que chama leucemia de células cabeludas, tem uma alteração genética específica para ela. A macroglobulinemia de Waldenström também tem uma mutação específica. Então, tem algumas mutações que são específicas para algum tipo de câncer ou tecido. E tem outras que são mais gerais. Existem síndromes genéticas que o indivíduo tem uma chance de ter vários tumores em vários lugares do corpo. Que é a síndrome de Cowden, por exemplo. Então, tem de tudo. Agora, a gente estava falando também, o senhor chegou a mencionar que existe um teste pré-natal não invasivo. É isso? Sim, teste pré-natal não invasivo, é verdade. Ele seria uma alternativa àquela aminocentese, que é a retirada do líquido da bolsa amniótica que envolve o feto para saber se tem alguma síndrome, alguma alteração? Então, hoje para mulheres grávidas, para avaliar o risco do feto ter alguma alteração, por exemplo, síndrome de Down ou outras alterações cromossomais, até então, até antes dos testes genéticos, o que se fazia eram alguns testes bioquímicos e também acoplados com ultrassom, com o teste de imagem. Eram as duas alternativas. E isso já produzia uma diminuição, quer dizer, uma chance de detecção muito grande. Então, uma mulher que estava carregando um feto, um bebê com algumas semanas de gestação, e esse bebê tinha, por exemplo, Down, isso é detectado por alguns testes bioquímicos ou por ultrassom. Mas esses testes, eles tinham uma chance de falso positivo bem razoável, perto de 5%. E os testes genéticos de nova geração, a gente chama de NIPT, que vem do inglês, mas quer dizer teste pré-natal não invasivo. Então a gente coleta um sangue da mãe e no sangue da mãe a gente detecta o DNA do feto que está circulando no sangue da mãe. E nesse DNA do feto é possível testar então para alterações cromossômicas. A partir da 10ª semana de gestação já é possível perceber então alterações do feto no sangue da mãe, com uma altíssima sensibilidade e especificidade, quer dizer, perto de 99%, na verdade mais de 99%. A alteração também? Sim. Que tem alteração e qual é? Dá para saber qual alteração o feto tem e se tem, e com uma sensibilidade e especificidade de mais de 99%. Então é o melhor teste hoje em dia para uma mãe que tem um risco de ter uma alteração no feto, o que quer prevenir, né, o que quer saber. Quer dizer, isso é importante para, assim, na 10ª semana de gestação, a mãe já pode se preparar, o casal pode se preparar para uma gestação que não vai ser tão normal, né? Então, tomar as medidas aí para estar psicologicamente preparada. Agora, antigamente, a gente tinha aquele ultrassom da translucência nucal, né? Ele Sim. identificava algum tipo de síndrome, enfim. A translucência nucal, ela continua sendo usada, né, doutora? Ela é um complemento a esse exame, um complementa o outro, ou esse exame novo substitui a translucência nucal? A translucência nucal, ela ainda é capaz de detectar algumas alterações. Eu me recordo de espinha bífida, que
não é detectada por essas alterações cromossomais. Então, é um teste ainda útil e importante de ser continuado no pré-natal. Então, um acaba complementando o outro, Sim, né? sim. Agora, no caso de gêmeos, de uma gestação gemelar, se houver uma alteração em apenas um deles, como é que isso se manifestaria, por exemplo, no sangue da mãe? Dá para saber de qual feto está sendo o diagnóstico? Não dá para saber de qual dos dois. Se for gemelar, a gente não sabe de qual dos dois, mas a gente sabe que um deles contém uma alteração. Então, você vê... para ler o DNA, o que a gente vê, na verdade, é uma sequência de leituras. Tem que ter um número grande de leituras. Você não sabe de qual feto vem a leitura, você só consegue ver as leituras, recuperá-las e distingui-las do DNA da mãe. Mas não é possível saber se é de um feto ou de outro a alteração. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre medicina molecular. Nós voltamos já já. O ND Especial Saúde está de volta e o nosso assunto de hoje é medicina molecular e sobre isso eu converso com o médico e diretor do Instituto de Análises Clínicas de Santos, Dr. Flávio Alcântara. Doutor, a gente estava falando de testes que são feitos em mães, que através do sangue da mãe, né, um teste não invasivo, consegue-se detectar alguma alteração no bebê. Agora, quando a gente fala de fertilização in vitro, esse teste também é simples assim? Bom, simples também, Muito fácil, né? Nenhum deles são. Esses são testes bem complexos, na verdade, mas para fertilização in vitro também está sendo usado, né? Então, logo após se fazer a fecundação, quer dizer, logo após você unir o óvulo com o espermatozoide e formar o zigoto, em fertilização, em geral, são gerados 3 a 5, ou perto disso, embriões. Às vezes um pouco mais. É possível você testar cada um desses embriões gerados para a presença de alguma doença hereditária. Então, esses testes com sequenciamento de nova geração, NGS, podem ser feitos nesse tipo de amostra. Então, num indivíduo, quer dizer, num embrião que está ainda lá com estágio de poucas células, né, de mórula, que a gente chama. Esse é um teste complexo. É feito como se fosse uma biópsia, se tira um pedacinho dessas células e faz o sequenciamento do genoma dessas crianças. Isso a gente está falando, doutor, em que dia, mais ou menos, depois da fecundação? 4º, 5º dia? Antes do 5º dia. Antes do 5º. Antes do 5º dia. E daí você pode testar os 5 embriões lá e ver qual deles tem, por exemplo, síndrome de Down. Quer dizer, o médico que está fazendo fertilização in vitro, ele vai ter que escolher um dos embriões para implantar. Isso já é feito hoje, ele já escolhe 1 ou 2 ou 3 e implanta. Mas essa tecnologia fornece a ele a informação de qual dos embriões tem uma alteração genética percebida pelo teste e qual não tem. E daí ele pode então fazer uma escolha guiada por essa informação. Agora, existe ainda algum estudo relacionado a, por exemplo, se detecta alguma doença, alguma alteração nesse embrião, é possível retirar essa alteração antes de implementar o embrião? Essa é uma talvez a maior polêmica da medicina molecular, uma das maiores polêmicas da medicina hoje em dia. Então, foi criada uma tecnologia chamada CRISPR. O CRISPR deve ser o prêmio Nobel desse ano, do próximo, na verdade, esse ano já foi. E o CRISPR permite alterar, sim, mutações. E isso é um campo perigoso para a medicina, né? Há um conflito para ser decidido aí, ético em como lidar, até que ponto se deve fazer isso. Mas isso é possível, já há ferramentas genéticas que permitem fazer isso em laboratórios específicos. Então, isso é parte do futuro nosso aí. Quer gostemos, quer não. Super bebês por aí, né, doutor? Talvez, Muito obrigada pela sua participação, sucesso no seu trabalho. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O ND Especial Saúde fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, um bom final de semana. Até mais.